Bom dia, professor. Bom dia, Luânia. Estamos agora aguardando o restante do pessoal. Você é a primeira. Vamos aguardar um pouquinho. Tá.
Luânia? Horrível essas aulas, são horríveis.
Bom dia, Ramon. Bom dia, professor. Tudo bom? Tudo bem. Nós estamos aguardando a formação de turma. Na verdade, você é o segundo a entrar. A Luânia... vamos aguardar um pouquinho mais. A Luânia entrou, deu uma saidinha, mas está voltando. Então, vamos aguardar um pouquinho para a gente começar os nossos exercícios, ok? Só um momento. Bom dia, Pedro. Novamente, bom dia, Luânia. Nós estamos agora já com alguns alunos em sala, né? Professor. Oi, diga. Eu entrei, eu dei uma entradinha e saidinha, porque a pessoa que teve na chácara, que meus pais pegaram, né? Acabei de saber a notícia que ele faleceu. Ah, tá. A pessoa que terminou contagiando seus pais, faleceu agora, faleceu hoje. A família foi avisar lá, porque eles são parentes ainda, né, do meu pai. Acabou de avisar que ele faleceu, passou 19 dias, mas não aguentou. Só foi lá para deixar mesmo a doença. Meu Deus. E essa pessoa era do sítio, não? Era visita, né? Não, foi uma visita, mas é primo do meu pai, primo legítimo. Ah, tá. Aí terminou dessa visita contagiando seu pai. Seu pai também? Meu pai foi o primeiro, só que ele foi mais forte. Aí depois que minha mãe saiu, o dele deu negativo, porque não dá negativo imediato, né? Sim. Aí depois que a minha mãe entrou, com 8 dias meu pai fez e deu positivo. Aí meu pai fez o tratamento em casa, deu certo. Deu certo, né? Ele já está fora de perigo. Tomara, né, professor? Porque ele ainda está sentindo dores nos peitos. Ele não quer ir, é duro, né? Aqueles velhos teimosos. Mas eu não está dando mais febre, nada disso, vai dar tudo certo, né? Tá, não. Vai sim, já deu. Já deu, já passou arrasada. a fase mais aguda. É porque dizem que gera uma sequela no pulmão mesmo, sabe? A pessoa
vai ter que, aos poucos, readquirir a capacidade pulmonar plena. Então, no começo é assim mesmo, mas vai dar tudo certo. Muito bem. É uma coisa a ser enfrentada, né? Estamos enfrentando, vocês passaram por uma prova, deu certo, né? Para ele não deu, né? Para o primo do seu pai, mas enfim. Não deu. Hoje a gente vai continuar com a nossa prática, tá certo? Antes eu queria fazer alguns lembretes, tá? Primeiro, semana que vem é a data limite para a entrega do primeiro trabalho, tá? Essa data vai ser na quarta-feira, dia da nossa aula, portanto, daqui a 8 dias, salvo engano, dia 3. Dia 3. É aquele trabalho escrito, tá certo? É aquele trabalho escrito de 1 a 2 páginas, aonde vocês vão relatar uma inovação urbana, tá certo? 1/3 da turma já entregaram o trabalho, né? E eu vou ficar no aguardo até a semana que vem, quarta-feira da semana que vem, às 18 horas, é o horário limite, porque eu tenho que lançar no dia seguinte no sistema. Eu não tenho válvula de escape, né? Então eu não vou poder condescender para ninguém, eu vou ter que simplesmente lançar. Então, eu peço que vocês estejam atentos a este primeiro trabalho, tá? Como 1/3 da turma já entregou, estou imaginando que o restante esteja encaminhando o seu trabalho, tá? Vocês vão relatar qualquer experiência urbana que a gente considere inovadora, no Brasil ou no mundo. Vão fazer um relato e vão dar uma opinião de vocês sobre aquela experiência, tá? No final, como se fosse uma pequena conclusão. Vão dar a opinião de vocês sobre aquela experiência. Bem entendido esse primeiro trabalho? Tá. O segundo trabalho, que é o que a gente está fazendo os exercícios, com o intuito de desenvolver uma prática para vocês fazerem esse segundo trabalho, é a perspectiva de observação, tá certo? Essa perspectiva de observação, vocês vão fazer individualmente também esse trabalho, para ser entregue no Dia dos Namorados, dia 12 de junho, tá? Até às 18 horas. Nós temos, portanto, aí 2 semanas, uns 20 dias de prazo ainda, né? Lembrando que eu anunciei esse trabalho com tempo e tudo, mas nós estamos fazendo as práticas para poder fazer esse trabalho. É importante que a perspectiva seja à mão livre, e o objeto da perspectiva pode ser uma paisagem próxima de onde vocês estejam, ou pode ser uma paisagem baseada numa imagem qualquer da cidade, que a partir daí vocês façam a perspectiva. O ideal é que a perspectiva tenha pelo menos 2 ou 3 prédios, que seja um conjunto urbano, não seja somente um prédio, tá certo? Ela vai ser a mão livre, quer dizer, o traço não é um traço reto, com régua, essas coisas, tá? E ela vai ter os detalhes que for possível, janelas, portas, tal, que é o que nós vamos fazer hoje, inclusive. Então, esse trabalho, esse segundo trabalho, da perspectiva de observação, nós deveremos entregar no dia 12, tá certo? Daqui até lá, nós ainda teremos mais 2 aulas, e depois do dia 12 teremos mais uma aula complementar, que eu vou, nesta aula complementar, fazer alguns exercícios que tem no AVA. Eu queria, a propósito, recomendar que tem alguns alunos que não estão fazendo os trabalhos que existem no AVA, que são recomendados pelo AVA, tá certo? Então, eu recomendo
que vocês estejam atentos ao AVA e cumpram todas aquelas sequências que existem no AVA, tá certo? Inclusive, segunda-feira agora, foram introduzidos alguns outros exercícios também no AVA, que é muito interessante vocês observarem e, na medida do possível, fazerem. Existe lá na tabela do AVA, o professor visualiza a sequência que vocês estão marcados, né? Então, entre os que estão aqui comigo, quase todos estão kits, tá certo? Cumpriram todas as etapas. Mas tem alguns alunos que eu vejo lá no AVA que não andou pelo AVA, né? Que foi uma vez, duas vezes, depois os quadradinhos estão vazios lá. Então, eu recomendo que vocês estejam atentos ao AVA, tá certo? Muito bem. Hoje o nosso exercício vai ser, conforme eu anunciei na semana passada, o Teatro 4 de Setembro e o Cine Rex, tá certo? O Teatro 4 de Setembro e o Cine Rex. Para isto, eu selecionei aqui uma imagem, tá certo? Vocês estão vendo aí na tela, tá certo? Essa imagem é a imagem de referência. A gente vê no primeiro plano o Cine Rex e vemos o Teatro 4 de Setembro, tá certo? Bom, então, vocês vão ver que existe marquise, existe janelas, existe telhado, existe uma série de coisas para desenhar. Eu vou fazer com vocês para e passo, tá certo? Ou seja, eu vou construindo um volume básico, depois acrescento a cobertura desse volume, depois eu faço outro esqueleto de volume, aí já vou estabelecer as ordens, ou seja, eu vou modular a sequência de janelas, de porta, tá? Com linhas de construção, aí depois é que eu vou realmente fazer as portas e janelas e tudo mais, tá certo? Então, vocês devem estar munidos de papel, né? O ideal que seja até lápis inicialmente, para a gente começar a fazer a sequência, tá certo? Eu vou mostrar novamente a imagem e vou dizer para vocês que eu vou começar a fazer o quadro. Eu vou começar a fazer o quadro do Teatro 4 de Setembro, a base do Teatro 4 de Setembro, tá certo? Essa é a imagem de referência, tá? Tá aí tela cheia, tá? Então, tá vendo o 4 de Setembro? Ele não tem menorzinho lá, tá? Então, a gente tá vendo as linhas de fugas aí na fotografia, né? Eu vou fazer a base do Teatro 4 de Setembro. Tá? Na verdade, eu já fiz aqui, aí vou mostrar para vocês fazerem aí, tá certo? Depois é que eu vou encarar depois eu vou encarar a coberta do 4 de setembro e depois eu vou encarar o Rex, tá bom? E aí eu vou fazendo parte por parte e vocês vão me acompanhando parte por parte também, tá certo? Eu fiz aqui. Deixa eu ver onde está. Pronto. E eu acho que vai ficar meio claro, tá? Porque eu fiz a lápis e eu ainda não passei a tinta, tá certo? Não, não é este, desculpa. Este aqui é um outro ângulo. Eu ia começar a desenhar por um outro ângulo, mas aí eu desisti. Este... Não. É este mesmo, tá? Vocês estão vendo aí que é um cubo, tá vendo? A frente está maior, porque é onde eu vou desenhar a fachada do teatro.
E eu coloquei uma linha intermediária aí, porque o andar térreo, que é essa metade de baixo, ela é um pouco... a cabeça para baixo um pouco. Porque o lado maior, o lado da direita já ficou. Tá. Não, tá certo. Tá? Tá certo, tá. Tá certo, sim, tá? Eu vou mostrar a imagem de referência aqui. Ah, mas é verdade. É porque a imagem sai invertida aí, né? A imagem sai invertida. Porque na realidade, lá na prática, não é assim. O Rex nessa posição não fica na frente do teatro, tá certo? A gente tem que ver espelhado. Tentem abrir essa imagem no celular de vocês. Eu acho que talvez seja possível pesquisar essa imagem. Tá? Eu não sei se eu conseguiria inverter essa imagem aqui. Só se eu passasse por... Não, mas tá bom aí, a imagem dá para ver direitinho. É porque eu não estava entendendo, porque eu pensei que você ia fazer de um por um, mas eu entendi que você fez o blocozão todinho para depois ir modelando. Não, eu fiz o bloco só do Cine Rex. Desculpa, só do Cine Rex aí? Do teatro. Ah. Só do teatro, tá? Eu vou colocar a cobertura dele agora, aí vai ficar mais fácil. Eu quero que vocês reproduzam isso que eu fiz. Esse tem que ficar um pouco menor, porque o Cine Rex vai aparecer maior, tá certo? Então já podem fazer. Eu já vou... É importante vocês lembrarem que essa parte de baixo, ela é mais alta que a parte de cima, tá? Porque é assim que acontece lá no teatro. Eu vou mostrar a imagem só do teatro. Tá vendo? A linha de ordem da parte de baixo é um pouco mais alta que a parte de cima, ok? Faça um desenho, aí algum de vocês pode me mostrar, se alguém puder me mostrar na tela, mostra na tela. Os outros que não puderem mostrar na tela, não tem problema. Esse aqui é o desenho que eu quero que vocês façam inicialmente, tá certo?
E agora eu vou colocar a cobertura. Para colocar a cobertura, o que que eu fiz? Eu fiz um eixo na fachada, tá vendo? Uma linha clarinha de lápis, tá? Paralela à linha dos cantos e subi, tá? E lá em cima eu encontrei o vértice, o ponto mais alto. Aí eu coloquei a minha empena, tá? A minha empena. Agora eu quero ver isso aí feito por vocês, tá? É para a gente continuar a fazer o nosso. O nosso desenho. Se alguém quiser me mandar o print, a foto do desenho de vocês pelo WhatsApp, eu estou com o WhatsApp aqui ligado, viu? Pode mandar na turma maquete. E, professor, esses quadrados é normal mesmo, né? Tem uma... Eles são normais, são quadradinho mesmo. O que você chama de normal é que eles tenham ângulos retos entre si. Não, porque eles obedecem uma fuga, tá? As linhas são convergentes no horizonte, tá certo? Então, eles não são um quadrado perfeito. Eu vou novamente mostrar aqui o desenho nosso de base. Vocês veem que desse lado daqui, ó, as linhas tendem a se encontrar, tá? Lá no ponto fora do papel. E desse outro lado aqui também, as linhas vão se encontrar lá no outro fundo, no outro ponto de fuga. É o que nós chamamos ponto de fuga, tá certo? Portanto, eles não são quadrados. Agora, é interessante que essas linhas aqui, ó, esta é paralela a esta, que é paralela a esta, tá certo? E vai ser paralela a uma linha imaginária, que eu tracei com lápis aqui bem clarinho, dividindo esta metade, tá certo? Para encontrar o vértice lá da nossa empena do teatro. Uhum. Então, eu vou deixar aqui um pouco mais na tela,
para vocês terem uma base. Aí eu fiz o esqueleto do teatro, tá certo? Em seguida eu vou fazer o esqueleto do Cine Rex, tá? Aí depois que eu fizer os dois esqueletos, que são as duas estruturas, eu vou começar a fazer detalhes. Os detalhes vão ser simplificados, bastante simplificados, até porque eu estou trabalhando com a folha A4, aí não dá para entrar com muitos detalhes, né? Mas, e também estou pegando um conjunto urbano, estou pegando um conjunto de 2 prédios. Quem por acaso tiver terminado e puder mostrar, pode mostrar aqui na tela do computador ou pelo celular no WhatsApp. Pode ser o WhatsApp particular, não tem problema. Eu vejo como é que está e dou a minha opinião. Estamos fazendo esse exercício porque é algo semelhante a isto que nós vamos fazer como entrega do segundo trabalho do dia 12 de junho, correto? Alguém terminou? Eu ainda não recebi nenhuma mensagem aqui, né? Professor, eu tentei. Vou tirar a foto e vou lhe mandar. Mas tá só rabiscado, né? Tudo bem, não, mas é isso mesmo.
Vou tentar aqui, vou lhe mandar pelo WhatsApp, aqui do menino mesmo, não tem problema não. Não, tem, ok. Pode mandar que eu estou aqui no aguardo. Eu não escureci, porque pode estar errado. Eu sei que não está certo não, mas também está no ruim. Porque tem que pegar o ponto de fuga. Tanto a fachada, a frente, quanto a lateral, como você disse, estão quadrado. A lateral, você ainda tentou inclinar, mas teria que inclinar mais, tá certo? Eu Posso proponho puxar mais você... para as pontas, né? É, O ponto de fuga fica no meio da folha, professor? sim. O ponto de fuga, isso eu quero falar para todos. Olha, o ponto de fuga ele pode ficar alto, pode ficar baixo, tal. Normalmente, sob o ponto de vista do observador, tá? Ele fica na linha do horizonte, tá? Ele fica na linha do horizonte. Então ele fica mais ou menos no meio do prédio, tá? Que é mais ou menos o que eu fiz aqui, olha, tá certo? Tá? Então o ponto de fuga tá a linha do horizonte é esta aqui, ó. Vou botar bem aqui. A linha do horizonte é esta aqui. Eu estou com uma fuga para cá, ó, tchá, e estou com a outra fuga para lá. Certo. Tá certo? Importa a gente fazer primeiro essa linha, né, professor? Essa que o senhor apontou, que é do ponto de fuga, eu puxo para baixo o que eu faço primeiro é a quina do prédio. Sim, Aí daqui certo. eu faço inclinado para cá e faço inclinado para lá. E a Como se mesma estivesse coisa indo do para outro as lado. pontas, né? Da Isso. folha. Como se estivesse indo lá para uma fuga, que no caso está fora do papel, porque ela está distante, tá certo? Sim, entendi. Vou tentar de novo. Dá uma tentada aí. Professor, essas pontas, esses pilarzinhos tem essa do meio, né? E essa de cá, eu coloco ela reta ou coloco de acordo com a parede? Olha, essa linha aqui, ó, Sim, as ela outras, as é, lateral. ela é Essas. paralela a esta, tá? Esta aqui é paralela a esta, que é paralela a esta, que é paralela a esta, tá certo? Certo. Apenas você vai colocar uma mais distante e outra mais próxima. Uhum, entendi.
Vou tirar a foto, professor, só do que eu fiz para o senhor me dizer mais ou menos. Tá certo. Isso eu termino o quadro ou se ainda tenho que ajeitar? Bom, chegou aqui a da Maiara, né? Tá. Maiara, tá legal, ficou bom. Somente na lateral, essa linha do meio, ela ficou inclinada mais para cima do que deveria, tá? Ela é mais ou menos paralela, quer dizer, paralela não, ela é intermediária. Você veja que você pega essa linha de trás, essa linha vertical de trás, divida no meio, divida na mesma proporção da frente, tá? Ou seja, eu vou clicar aqui, tá? Vou tentar mostrar aqui na tela, corrigindo. Tá. Tá vendo? Essa linha aqui, ó, da Maiara, tá certo? Essa linha, ela teria que baixar um pouquinho aqui atrás, ó. Ela teria que vir assim, mais ou menos. Tá certo? Ou seja, a mesma proporção daqui para cá, eu tenho lá atrás, tá? E lá atrás não está tendo, ó. Tá vendo que em cima está bem menor e embaixo está bem maior. E a sua proporção aqui na frente, ó, ela tá esta aqui. Então, essa linha aqui, ela deveria estar chegando mais ou menos aqui, assim, ó. Tá certo? É a única correção que eu teria para fazer, Mayara. Deu para compreender? Você estava fazendo de lápis, dá para corrigir isso. Tá? Agora vamos ver a Luane aqui. Essa minha não ficou legal, não. Não, Vou a tirar da outra. Luane ainda está muito duro, tá? Aí eu estou notando que você está fazendo... parece que está fazendo com régua, aí depois colocando o traço em cima. Vamos soltar essa munheca aí, vamos fazer a mão livre mesmo, tá certo? Aí, professor, aí. Fiz com régua, mas vou fazer agora com a mão. Veja aí. A ponta ficou um pouco... Tem que puxar ela mais um pouquinho, né? Eu vou dizer... o que tá precisando dar uma garibada aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vou fazer aqui com a mão. Pegar outra folha. Aqui está faltando ponto de fuga, tanto na lateral quanto na frente. Você ainda não está dominando o ponto de fuga. É que, na verdade, foi aquele período que você se afastou, a gente andou fazendo uns exercícios, vendo essa questão do ponto de fuga e tal, né? Você não colocou. Seu desenho ainda está muito ortogonal, tá? Ele tem que buscar o ponto de fuga. Tá. Vou dar uma estudadinha. Certo. A Maiara compreendeu, tá? Comece a fazer exercícios, tipo com a caixa de fósforo, aí colocando ponto de fuga. Ó, eu estou fazendo um trabalho aqui, é um trabalho que é uma base de um coreto, ó. Tá vendo? Eu fiz tudo à mão livre aqui. A base aqui desse coreto, ela vai ser construída em madeira, tá certo? E eu fiz os módulos aí, ó, tá vendo? E a gente vê que tem ponto de fuga numa direção e na outra direção, tá certo? Então, isso aí é o que normalmente o arquiteto faz antes de passar para o pessoal para o cadista, né? Aí a gente coloca as dimensões, tá? O cara do CAD vê, aí vai para o CAD, para o Revit, para o que for. Mas esse trabalho de perspectiva, ele é muito interessante. E os meus marceneiros, eles preferem receber o trabalho assim, desse jeito que eu estou mostrando, certo? Porque
eu posso fazer isso por etapa, aí eles vão, é mais didático para eles, tá certo? É mais didático. A gente pode fazer isso no computador também, perfeitamente, tá? Mas só que isso aí eu faço rapidinho, à mão livre. E lá na oficina, quando eu tenho que explicar alguma coisa, olha, é aqui, assim, eu já faço outra perspectivazinha e tal. Às vezes a gente faz até nos pedaços de madeira mesmo, na parede, aonde for. E isso vai facilitando a compreensão das pessoas. Eu vou agora adiantar a nossa próxima etapa, que é a do CineRex, tá certo? Do CineRex. Eu vou mostrar aqui como é que está essa etapa inicial, tá certo? A etapa inicial eu estou com o esqueleto do teatro, tá vendo? Eu já fiz lá em cima, coberto, os pontos de fuga estão definidos. Agora eu vou fazer o Rex aqui ao lado. Olha, a foto é esta, tá certo? Então, o Rex, ele vai aparecer maior do que o teatro, tá certo? E vamos observar aqui. Eita, meu Deus. Que essa linha aqui, olha, ela bate com esse canto do teatro, tá vendo? O Rex é mais alto do que o teatro, tá vendo? Essa linha aqui, ó, ela bate com esse canto aqui. Então, ela que vai ser a nossa guia, tá certo? Vai ser a nossa guia aqui. O que é que eu fiz? Eu fiz a lápis aí, o quadro da base do Rex. Tá? Eu vou colocar caneta para facilitar a visão, que vocês podem não estarem. O que eu fiz? Eu acrescentei um novo volume, segui as linhas de fuga, tá vendo? E essa vai ser a base inferior do Rex. Base inferior do Rex. Vamos construir a parte de cima.
as linhas de construção. Vocês estão vendo agora os degraus do Rex, né? Estão começando a surgir os degraus do Rex, que corresponde à nossa imagem. Eu vou agora começar a fazer vocês vejam que eu já fiz aqueles degraus da fachada do Rex, tá? Sempre seguindo as linhas de fuga e tentando seguir a relação de proporcionalidade em relação ao Teatro 4 de Setembro, tá certo? O Teatro 4 de Setembro ele fica mais afastado e ele aparece bem menor. O Rex aparece em primeiro plano, ok? Mostrando novamente a fotografia. Tá certo? Então, agora, eu vou fazer logo essa marquise. Se a gente observar, a marquise está no mesmo alinhamento da linha que divide a fachada do teatro, das janelas de cima para as janelas de baixo. Então, eu vou seguir essa linha para fazer logo a marquise do teatro. Vocês vão, na medida do possível, fazendo. Eu vou desenhar a marquise, vou passar a tinta marquise.
Eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Acrescentei a lápis, a marquise. Estão vendo que ela está na mesma linha aqui, ó, desta linha aqui, ó, ela segue, aí eu tenho a marquise. Como aqui esse ponto está alinhado com esse degrau aqui, ó, tá certo? Eu vou agora passar a tinta, a marquise, para ficar mais visível. Viram a marquise? Tá? Ou seja, o raciocínio que vocês devam ter é de ir desenhando por etapa, pegando aqueles elementos estruturais maiores. O último que entra são os detalhes, os adornos, as colunas, os frisos, isso entra por último. Como também, numa etapa intermediária, vão entrar as portas e janelas. Mas, inicialmente, eu vou desenhar em pena, marquise, as paredes principais, tá certo? Aí, depois, a gente vai modelando essas outras partes, tá certo? Estão dando para compreender? Está dando para compreender? Alguém quer me passar algum desenho? Eu vou dar um tempinho para ver se vocês fazem este desenho, antes de eu começar a detalhar portas e janelas. É isso que eu quero que vocês façam. Querendo, pode tirar um print. Hoje eu estou pegando um exemplo um pouco mais complexo, mas o que vocês vão me entregar como trabalho pode ser uma casa simples, duas casinhas de conjunto, casas de rua, né? Não precisa ir para o teatro, para o Cine Rex e tal, tá? Eu peguei esses exemplos do teatro de Cine Rex, porque eles têm uma marcação de perspectiva interessante e também tem muita imagem deles no Google, né? Então, vocês podem fazer esses exercícios baseado em imagens do Google, né? Porque, na prática, a gente vê em perspectiva, né? A perspectiva surge no Renascimento porque havia um interesse dos artistas do Renascimento de fazer com que a imagem das pinturas, o desenho das pinturas, fosse o mais fidedigno com a realidade, o mais real possível, né? Eles começaram a perceber que a gente vê as coisas em perspectiva, né? Eu tenho os planos, o que está mais na frente aparece maior do que o que está atrás, eu tenho as linhas de fuga, essas linhas de fuga podem ser central, como nós observamos na primeira aula,
ou podem ser laterais, como eu estou fazendo agora, né? Que é a mais comum no desenho urbano, tá certo? Então, faço aí para mim dar uma olhada. Eu estou observando o celular, se estiver chegando imagem aqui no celular, eu já vou orientando, tá certo? O Iago mandou, né? Iago, a sua tá legal, viu? No 4 de setembro, tá? Legal mesmo, tá? Eu apenas tomaria cuidado com, com a altura da empena do Teatro 4 de Setembro. Você colocou uma altura um pouquinho estreita, porque depois vão aparecer detalhes, tá? Vou mostrar aqui para você. Ó, tá vendo? Vão aparecer detalhes nessa empena que na empena que você desenhou ficou um pouco estreita. É só subir um pouquinho mais. Mas suas linhas de fuga estão certo, tá tudo certo, Iago, o seu desenho, tá? É só tomar um cuidado, que a gente tem que ir observando que enchimentos a gente vai ter depois, né? Então, essa empena é mais alta mesmo do que a que você desenhou. Mas isso é só um detalhe. O seu desenho, o corpo do seu desenho, está todo certo. Parabéns.
Ó, eu já estou começando a fazer o esboço das janelas do Rex, tá vendo? Eu agora vou preenchendo os espaços, procurando manter a relação de proporcionalidade entre elas, tá? Vou passar a tinta essas janelas agora.
Bom, aqui eu vou já mostrar o início das minhas portas e janelas, né? Nós temos aí a marquise e as portas e janelas. O Rex é cheio de trabalho, de detalhes e tudo, né? Mas a vantagem, no caso, é que é uma marcação geométrica, né? Então, tudo segue um certo rigor geométrico, facilita a modelação. Estão acompanhando? Bom, daqui a pouco eu vou ter que sair para entrar numa outra aula de TFG, tá certo? E enquanto isto, aí eu peço que vocês evoluam esse exercício, treinem, mandem imagem para mim, a qualquer momento eu posso estar contribuindo, eu posso estar explicando. Pode ficarem à vontade, pode mandar pelo WhatsApp particular. Olha, professor, eu fiz esse esboço, o que você acha, o que está faltando, isso e aquilo, tá? Lembrando que vocês não vão fazer um desenho de teatro e de cine-rex para me entregar. E se alguém quiser, tudo bem. Eu penso que vocês possam fazer um desenho mais simples, né? Uma casa, tipo porta, janela, coisa básica, tá certo? O importante é que seja a mão livre. Importante que seja a mão livre, tá bom? Eu vou ter que ir encerrando aqui. Se alguém quiser me mandar algum desenho, pode me mandar, eu faço um comentário rápido e depois eu fico atendendo os desenhos que vocês forem me enviando sem problema, tá certo? Deixa eu ver se chegou alguma mensagem aqui. Chegou da Maiara. Maiara, eu observei seu desenho aqui, tá certo? Tá relativamente bom, tá? As linhas de fuga nas laterais, elas não estão seguindo a mesma direção das linhas de fuga das laterais do teatro. Observe as linhas de fuga do teatro. A de baixo você seguiu, as outras você não seguiu, tá certo? A marquise também, essa linha de fuga da marquise, ela tinha que estar um pouquinho mais no rumo da linha de fuga do teatro.
primeira linha de fuga que você estabelece, as outras vão seguir mais ou menos a mesma direção. Se você pegar a linha de fuga, pegar a marquise e pegar a linhazinha que você traçou e levar até o final, e a linha do teatro, você vai ver que elas não vão se encontrar numa linha de fuga, elas não estão convergindo para o mesmo ponto. E elas têm que estarem convergindo para o mesmo ponto, tá? Mas gostei a proporção está mais ou menos esta mesmo, gostei da escadinha, tá? Interessante que na outra direção da fuga, você acertou tudo. O problema foi a direção da fuga nas laterais, tá certo? Vou mostrar aqui em detalhe. Deu para compreender? Tá. No mais, está tudo ok. Eu gostei de ver. Tá? É isso aí, Mayara. Tá? É isso aí. Há, talvez, uma certa desproporção dos degraus, né? Porque você não está com a fotografia aí do lado, eu estou. Quando a gente está com a fotografia, fica vendo a relação de proporcionalidade, né? Você seguiu mais ou menos empírico, né? Mas a direção de proporcionalidade teria, né? Outra coisa que eu observei depois é a seguinte: o seu segundo piso do teatro está mais alto do que o primeiro piso, e ao contrário. O primeiro piso ele é mais alto, o segundo piso ele é mais baixo um pouco, tá? Por isso que a sua marquise do Rex ficou tão baixinha, porque você seguiu o mesmo alinhamento do teatro, e lá no teatro você começou com uma linha um pouco baixa. Aí você teria que aproximar um pouco, tá certo? Alguém está digitando, deixa eu aguardar esse alguém. Enquanto isso aqui eu estou mostrando já o detalhamento das portas e janelas, tá certo? Você vê que as linhas não são retas, elas tremem um pouco, não tem problema. O importante é o sentido geral de proporcionalidade. Olha como é que vai dando a cara, né? Vai ficando parecida, né? Tá. A Mayara me mandou um recado dizendo que deu para entender, preciso treinar mais as linhas de fuga, acaba me escapando um pouco, tal. Ok, é isso mesmo, Mayara. Importante é você ter consciência de onde você vai acertar. Ter sempre em mente as linhas de fuga, para um lado e para o outro. E pensando, eu estou traçando essa linha vai encontrar com essa outra linha no mesmo ponto de fuga? Se for, muito bem. Se não for, esse ponto de fuga é um exercício espacial às vezes um pouco solto, porque o ponto de fuga às vezes está fora do nosso papel. Geralmente está fora do papel, tá? Então, essa convergência não é tão acentuada. Eu já falei para vocês, a convergência ela é mais acentuada na medida que a gente fica mais próximo do objeto que a gente está desenhando. Se eu ficar bem escangotado lá no teatro, essas linhas de fuga vão ser bem acentuadas. Agora, quando eu me distancio, eu vejo o teatro mais na paisagem, esse ponto de convergência vai ficar muito fora do papel. Vai ficar quase paralelo, mas não é paralelo, quase paralelo, tá? Que ela vai caindo assim, vai fechando um pouco, tá? Então, quando eu estou perto, a convergência ela é bem inclinada, quando eu estou bem perto. Eu sempre lembro que teve um colega de vocês que me mostrou um desenho de uma igreja gótica. Lá, acho que foi uma das primeiras aulas de perspectiva. E a igreja gótica estava sendo visto muito de cima. Foi, o Ramon. E aí o que acontecia lá? As linhas de fuga eram bem acentuadas. Provavelmente aquela linha de fuga desce para ficar dentro do papel até, porque eu estava vendo muito perto, tá certo? Mas, geralmente na arquitetura, a gente representa as edificações não por um ângulo artístico como naquele caso,
a gente representa a arquitetura conforme a gente vai ver na paisagem. Então, as linhas de fuga elas são um pouco mais leves, menos acentuadas. Tá bom? Então, pessoal, por hoje só. Eu quero lembrar vocês que é possível que eu convoque vocês para uma aula extra de exercício, tá? Para recomposição de carga horária, antes ainda da entrega do trabalho. Depois eu vou divulgar, para a gente treinar mais, tá? Na próxima aula, eu vou treinar casas de conjunto. Eu vou fazer uma vilazinha, uma vila, tá? Porque vai ficar mais próximo da realidade do que vocês vão me apresentar como trabalho. Fica mais fácil da gente entender, tá certo? Eu vou buscar uma fotografia, vou disponibilizar a fotografia na tela, aí vai ficar melhor para vocês fazerem, assim, tá bom? Então, pessoal, fiquem em paz, fiquem com saúde, fiquem em casa e até a próxima.
abraço.